Hoje gostaria de falar só uma introdução para o que vai ser falado nas aulas do formato. A introdução é: existe o Akasha, existe o éter. O éter é descrito por Aristóteles em seu livro Acima dos Céus. Lá ele descreve, essa é a linguagem dele, eu escrevi aqui a linguagem dele em português. Não existem apenas os 4 elementos, 4 corpos, mas também um quinto, diferente deles por natureza, não só por natureza, também por todas as suas como ele é feito, certo? E deles pertence os corpos celestes, certo? Isso é traduzido do grego antigo, que o livro é escrito em grego, mas isso aqui é tradução para português. Ou seja, tem os corpos celestes, estrelas, planetas, que o próprio éter é feito de uma matéria que o Aristóteles chama ela de éter, né? Porque eu falei o próprio éter, com isso eu vou chegar no final da live explicando as diferenças entre o Akasha e o éter. Essa é a linguagem do Aristóteles. Para quem não sabe, hoje eu vou falar sobre uma nova guerra. A nova guerra entre Israel e Iraque, como eu falei na vez passada, mas politicamente. Hoje eu vou falar para aquela guerra, também não guerra cibernética, mas guerra intelectual. Nos colocaram nos últimos 100 anos, 50 anos, 80 anos, 90 anos, mais ou menos isso, até mais ou menos, não dá para saber exatamente quando foi que colocaram essas ideias nas cabeças de todos. Nos colocaram dentro de uma matrix, como o Márcio sempre fala, dentro de uma bolha, que sempre nós falamos sobre essa mesma bolha. Sempre essa bolha está correndo atrás de nós e nós correndo atrás dela. Tem até uma passagem no Talmud que parece exatamente o que é essa bolha. No Talmud é escrito que quando você foge do respeito, né? As pessoas querem com muito respeito dos outros, eles têm aquele orgulho, eles querem que os outros vão respeitá-los. Eles querem que quando ele chega, todo mundo vai levantar para ele e falar, em árabe fala salamu alaikum, tem que falar para ele salamu alaikum, tem que falar para ele bem-vindo, meu querido senhor, né? Mas isso aqui do Talmud diz, quem corre atrás desse orgulho, esse orgulho vai fugir dele. Agora, quem não corre atrás desse orgulho, esse orgulho persegue ele. Agora eu vou falar isso para o contrário, né? Quem corre atrás do sistema, o sistema foge dele. Porque nunca consegue nada que ele quer através do sistema. Ele tenta achar as respostas para as perguntas dele, nunca vai achar. Quem foge do sistema, o sistema vai atrás dele. Eles querem colocar nele mais perguntas para ele nunca conseguir chegar e trazer ideias novas. O objetivo, da verdade, dessas lives, de eu estar falando dessa live, é exatamente este. Para entender essa guerra psicológica, e conseguir vencer ela, para que não só a nossa geração, mas também as próximas gerações, em todos os povos, em todos os tipos de seres humanos, seja colocado a educação verdadeira, como era antigamente, a educação certa, que nós passamos não somente para nós colocarmos isso dentro de nós, também passarmos adiante. Voltando para o nosso assunto da lei. Assim disse Aristóteles, os corpos celestes não são feitos com 4 elementos que existem na Terra. O Aristóteles divide o mundo em 2 partes. O mundo material, ele escreve isso como o mundo embaixo da Lua. O mundo superior, metafísico, né? Metafísico é em grego, meta significa acima, física significa física, metafísica significa acima da física. O mundo superior, ele chama isso lá nos livros dele, acima dos céus, o mundo acima da Lua. Ele divide, ou seja, abaixo da Lua é uma coisa, a partir da Lua para cima é outra coisa. Ele chama isso simplesmente de mundos espirituais. Aliás, Platão disse que o paraíso onde é? Nas estrelas. No formato eu vou falar sobre isso mais. É interessante que tem um filme, eu assisti esse filme quando era pequeno, quando eu estava preparando a aula dessa live, eu cheguei a lembrar do filme que eu vi quando era criança. O filme chama, provavelmente todo mundo deve conhecer esse filme, O Rei Leão. Né? Tem o Simba, tem o pai dele que morreu, que o tio matou, etc. Lá tem uma passagem que o pai fala para o filho que o pai dele contou para ele que os grandes reis, eles vão para as estrelas, que lá por ali eles olham para
para os terráqueos e protegem eles. Isso não é mentira. O Aflatão escreveu isso no livro dele, Timeus. Timeus, em grego, significa retidão. Aflatão escreveu um livro sobre astronomia, Timeus. Esse livro foi muito estudado na Idade Média, tanto por cristãos, tanto por muçulmanos, tanto por judeus. Tem um sábio judeu que escreveu no livro dele, eu estou agora escrevendo um comentário sobre o Timeus, por isso eu não consigo responder as suas perguntas. Perguntavam, traziam cartas para eles perguntar, ele falou, não consigo responder as perguntas, porque estou no meio de um comentário meu sobre a sabedoria do Timeus, que é uma sabedoria incrível, certo? É lá que ele fala também sobre a Atlântida, como o Márcio colocou aqui, exatamente. O Márcio ele sabe o que ele coloca. Então, é exatamente isso que Aristóteles escreve. Os globos celestes, os estrelas celestes, o mundo celeste acima da Lua, é feito de um quinto elemento que não tem nada a ver com os quatro, chamados ar, fogo, ar, terra e fogo, ar, vento, terra. Existe um quinto elemento chamado éter. Em grego, éter significa aquilo que não é nem muito espiritual, nem muito material. É uma coisa intermediária entre os dois. Eles são feitos, corpos celestes, são feitos desse éter. Acontece que o professor de Aristóteles era Aflatão. Também no livro Timeus, Aflatão escreve isso de uma forma diferente, mas no final fica a mesma coisa. Aflatão diz que existe os demiurgos em grego significa as energias criadoras, ou pelos povos antigos eram chamados de deuses, né? Então, esses deuses, na verdade, para quem olha com o cérebro reto, com a retidão do cérebro para os textos antigos, ele vai entender que esses não são deuses, que eles são chamados deuses, mas não significa que eles são deuses, eles são simplesmente forças. Os povos antigos, eles passaram de trabalhar para Deus Criador, aquele Deus que está escrito na Bíblia, que se revelou para Abraão, etc. Esse Deus, eles pararam de trabalhar para ele. Eles começaram a trabalhar para as forças que ele criou. Esse foi o erro das civilizações antigas. Por isso eles sumiram e não existem mais. Onde estão os gregos antigos? Onde estão os hititas? Onde estão os assírios? Onde estão todos eles? Não sabemos. Então, tudo por quê? Eles pararam de trabalhar para Deus superior, né? Trabalharam para essas forças que elas existem, chamadas por Aflatão em Timeus, demiurgos. E o interessante é que Aflatão chama essas forças, demiurgos, ou o que é criado delas, chamado de... ele chama eles de nous. Nous em grego significa cérebros. Ele chama essas forças de formas geométricas. Se você olhar bem com um telescópio ou com uma câmera bem boa de um telefone, que dá para ver com muito bom zoom, tem câmeras hoje, principalmente câmera infravermelho. Se você olhar para as estrelas, você vai ver que elas parece que está dentro da água, que elas fazem um certo brilho em muitas cores. É só olhar para uma estrela, talvez tenha uma foto disso também. As estrelas vistas com um telescópio da sua casa, ou com uma câmera da sua casa, que ela tem zoom muito forte. Eu vou localizar aqui, já coloco. Eu falei que eu vou localizar essa imagem aqui, já coloco na tela. Perfeito. Então, essa é a verdadeira imagem de uma estrela, não aquela imagem maluca da NASA, né? Aqueles desenhos animados. Alguém falou para mim, mas as estrelas são aquilo que aquelas são de terra, né? São de rocha, são de não sei o quê. Elas têm os mesmos elementos que tem na Terra. Aí eu falei, de onde se sabe? Tem fotos? Aí eu falei, escuta, o Homem-Aranha vive em Nova York. Ele guerreou lá com o monstro de areia, não é? Mas falou, é mentira, desenho. Falei, mas tem foto dele lá? Eu vejo no vídeo, ele tem foto. Falei, você pode fazer PowerPoint, não é foto. Certo? Então, voltando, Aflatão, ele escreveu em seu livro Timeus, temos demiurgos são as forças criadoras. Elas criaram nous, os cérebros, que os cérebros, na verdade, são as estrelas, né? Eles são as estrelas de cérebros. Os demiurgos são como anjos, né? Forças, energias, akasha, em indiano, ou éter também. E essas forças são formas geométricas. Olha o vídeo da estrela aqui, o Márcio colocou.
Isso aqui é uma estrela de verdade, pessoal. Isso, se você pegar o seu telescópio na sua casa, você vai ver isso aqui é uma estrela brilhando, fazendo isso aqui. Parece água misturada com... Na verdade, no Talmud está escrito que as estrelas são água misturada com fogo.